Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Irlane e no dia de hoje eu gostaria de falar com você sobre sonhos. Você tem sonhado? Você tem planejado? Você tem acreditado que os seus sonhos podem se tornar realidade? Se você disse sim para todas essas perguntas que eu acabei de te fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, que você sonha e que você planeja. E sonhar com Deus significa que sua vida, independente do que você acredita, irá melhorar. Representa o seu desejo de ser feliz e os esforços que você faz para recuperar o que lhe é devido. E tudo isso te traz satisfação, te traz paz, te traz tranquilidade. Estes são os elementos que acompanham aquele sonho, aquilo que você tem planejado. Você ouve, você vê e você fala com Deus. Então, sonhe, acredite, Deus pode realizar. Só que existem 4 verdades sobre os sonhos de Deus para a sua vida. Uma coisa é nós sonharmos os nossos próprios sonhos. Outra coisa é Deus sonhar os sonhos dele para as nossas vidas. E uma das verdades que eu gostaria de falar com você nesta manhã é sobre arrependimento e vida. Ezequiel 18:32 fala o seguinte: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Ele diz: arrependam-se e vivam. Mais do que qualquer outra bênção do que poderia lhes dar. Deus quer salvar você do pecado, da morte e da condenação eterna. Por isso, o desejo de Deus é que você se arrependa do pecado e dedique a sua vida a Ele, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe nada mais importante do que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que isso significa? Significa que Jesus, ele está batendo a porta do seu coração e ele quer que você abra. Ele quer que você o convide e diga: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração e faça morada permanente. E assim você terá um lugar reservado com o Senhor lá no céu e viverá com Ele eternamente. A segunda verdade dos sonhos de Deus para a sua vida diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21 fala isso. Nós podemos sonhar, nós podemos querer realizar muitas coisas, mas os sonhos de Deus, estabelecidos para o Senhor na sua vida, eles irão concretizar. Todos nós temos sonhos, planos, não é verdade? Desejos. A palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se esses sonhos não estiverem de acordo com a vontade de Deus, não vão dar certo. Por isso, devemos submeter o nosso futuro aos desejos de Deus. Quando escolhemos seguir as direções de Deus, os sonhos dele se tornam nossos sonhos e caminhamos na direção certa para os ver realizado. É tão interessante que quando nós fazemos a oração, Senhor, que eu não venha mais sonhar os meus sonhos, mas que os teus sonhos se realizem em mim, através daquilo que o Senhor já tem determinado para mim. Ele coloca no seu coração o desejo certo de agradar ao Senhor. A terceira verdade, uma vida dedicada a Deus. Em Isaías 58, 6 e 7, fala o seguinte: o jejum que desejo não é este,
soltar as correntes da impiedade, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é compartilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Deus quer tudo isso. Mas os sonhos de Deus para a sua vida também afetam outras pessoas. Ele deseja que você ponha sua fé em prática, fazendo o bem, amando as pessoas ao seu redor, praticando a justiça e ajudando as pessoas mais vulneráveis. É o que nós temos mais visto nesses últimos tempos, pessoas tão vulneráveis que precisam de ajudas. Isto agrada a Deus muito mais do que simplesmente um louvor que sai dos nossos lábios ou um jejum prolongado. Tudo isso é importante sim fazermos, tudo isso é importante realizarmos para a obra de Deus, mas o Senhor está mais interessado em que nós tenhamos uma vida dedicada a Ele, que o nome dEle em todo o tempo seja glorificado. Uma pessoa, quando está fazendo um curso de medicina, ele tem um sonho de se tornar médico. Então, quando ele forma e ele é de fato um médico, ali simplesmente ele será um médico não só para realizar o seu sonho, mas sim um médico para ajudar tantas outras pessoas que precisam da ajuda daquele médico na área específica pela qual ele foi capacitado. Então, da mesma maneira somos nós. Deus quer que nós nos dediquemos a Ele de uma maneira que agrade o coração dele. A quarta verdade: os sonhos de Deus são maiores. Você tem um sonho? Os sonhos de Deus na sua vida ainda são maiores do que o seu próprio sonho. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Qual é o seu maior sonho? Os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores. A Bíblia não promete uma vida fácil de riquezas, de fama, mas promete uma eternidade de felicidade com Deus e uma vida abençoada de forma que você nem imagina. Assim como foi com José. José, a gente sabe que é um exemplo de sonho muito grande. Era um rapaz que tinha apenas 17 anos. Ele sonhou e quando ele foi relatar o seu sonho para os seus irmãos, ali a Bíblia fala em Gênesis 37 que os seus irmãos o odiaram pelo fato dele ter sonhado e contado aquele sonho para eles. Só que os sonhos de Deus na vida de José não poderiam ser frustrados, porque Deus tinha algo além daquele sonho de José. E nós sabemos a história de José, tudo o que aconteceu com ele ali. Ele foi então vendido, ele foi parar na casa de Potifar. Ali ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele foi para a prisão e ele passou durante 13 anos uma experiência pela qual Deus estava forjando o seu caráter. Deus estava então treinando a sua fé em Deus para que os planos de Deus, os sonhos de Deus se realizassem na vida de José. E quando então chegou o tempo de José realizar-se como governador do Egito, um dos segundo homens mais poderosos do Egito, ali Deus tinha algo maior, porque Deus tinha, através da vida de José, ele queria proteger seus pais, a sua parentela, de toda aquela fome que aquele país estava passando naquele tempo. E José então pôde entender que Deus simplesmente o levou adiante dos seus irmãos, para que ali naquele tempo ele pudesse ser bênção não só na vida da sua parentela, mas de todo aquele país. Então, muitas vezes, aquilo que você tem sonhado, você acha que é grande demais para você, mas o Senhor já te planejou. A Bíblia fala
em Salmo 139, que antes que você fosse formado no ventre materno, o Senhor já tinha escrito e determinado todos os seus dias. O Senhor já tinha sonhado com você. O Senhor já tinha planejado um tempo pelo qual você viveria aqui na terra para realizar a vontade dele. Então, neste dia, independente das circunstâncias pelas quais você está passando, independente de tudo isso que estamos vivendo nesse tempo, é possível sonhar, é possível acreditar e é possível realizar de acordo com a vontade do Senhor. Para finalizar, a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que você possa verdadeiramente crer que Deus é poderoso para realizar os desejos do coração do Pai na sua vida, para que você seja bênção aqui na terra. Deus te abençoe, abençoe a sua família e abençoe os seus sonhos, em nome de Jesus. Um abraço.